Graça e paz aos irmãos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Isso vai depender de que hora que você está assistindo esse vídeo, mas independente disso, é um prazer, é um privilégio estar com você para estarmos juntos aqui durante esse próximo tempo, a participarmos, eu lecionando, você assistindo, mas juntos na Escola Bíblica Dominical. Estamos hoje dando aí mais um passo pela revista, mais um passo aí no Sermão do Monte. Hoje, na nossa lição de número 13 da revista Sermão do Monte, o ensino desafiador. E hoje, nessa lição 13, nós iremos estudar um pouco sobre os relacionamentos do cristão. Esse texto é baseado ali em Mateus 7, de 1 a 6. Então fica aqui o convite para que você esteja comigo aí no próximo horário, para que juntos aprendamos, juntos caminhemos por essa porção da Bíblia, né? O Sermão do Monte, a ética do reino, como muitos chamam, algo tão importante, tão necessário e precioso para as nossas vidas nos dias atuais. Antes de prosseguirmos para a nossa parte introdutória, onde ali veremos o alvo, veremos o versículo-chave, eu vou ler a porção de Mateus 7, do 1 a 6, na versão Nova Almeida atualizada. Assim está escrito: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Segue aí o texto de Mateus, capítulo 7, do versículo 1 a 6, na Nova Almeida atualizada. Dentro da nossa parte introdutória, no topo da página 60, temos aí o nosso versículo-chave, que é a porção aí de Mateus 7, versículo 1, onde está escrito: não julgueis para não ser julgados. Como alvo da lição, o nosso alvo pretende mostrar que os nossos relacionamentos, ou nos nossos relacionamentos, devemos evitar fazer crítica ferina e maldosa contra os irmãos, mas usar nossas faculdades críticas para conhecer e evitar as pessoas que são contra o plano de Deus. Antes de darmos seguimento, fica aqui, né, a questão da crítica, né? Percebam que o nosso alvo, ele fala que nós devemos evitar fazer crítica ferina e maldosa, tá? Existe um pensamento nos nossos dias em que, assim, esse texto, não julgueis para não ser julgado, ele é aplicado de uma forma assim que eu uso para evitar de expressar a minha opinião, evitar de falar algo ou de apontar algo sobre a vida do próximo. Só que isso muitas vezes é ruim porque, usando esse pretexto de a Bíblia manda eu não julgar para não ser julgado, eu me eximo da minha responsabilidade do cuidado com o meu irmão. Eu eximo a minha responsabilidade de como um participante do corpo de Cristo, de ajudar o meu irmão, de estar ali mostrando muitas vezes para ele algo que possa estar sendo consistente com o pecado ou com o erro. Muitas vezes, na suposta intenção de não julgar para não ser julgado, eu admito erros, eu admito má condutas, eu admito extremos, eu admito colocações, condições, atos extremados por parte dos irmãos. Eu mesmo vendo, eu me eximo da minha responsabilidade como crente usando esse texto. E a gente sabe que não é bem assim.
Perceba que de forma feliz o alvo da lição nos fala evitar fazer crítica, ferina e maldosa. Né? E a gente vai ver mais para frente essa questão do fazer crítica ferina e maldosa, ou como eu devo criticar meu irmão. E também tem aqui, eu não sei, aí eu vou deixar em aberto essa última parte do alvo da lição, mas usar nossas faculdades críticas para conhecer e evitar as pessoas que são contra o plano de Deus. Fica aqui, eu confesso, fica aqui para mim aberto essa última parte do alvo. Mas para todos os fins, nós iremos estudar hoje, nessa lição 13, a questão do relacionamento com os cristãos, relacionamentos nossos com as pessoas, e assim, a forma de como nos relacionarmos com elas de uma forma correta, bíblica, em contextos em que eu preciso ou que eu vejo algo a ser corrigido na conduta do meu irmão. Eu acho que aí é a grande pegada, a grande sacada desse estudo. Usar que medidas, que critérios, que maneiras de corrigir o corrigir aqui criticar o meu irmão, mas de uma forma que eu possa ganhá-lo e não matá-lo. E esses dois adjetivos que o autor da revista coloca, fazer crítica ferina, uma crítica violenta, uma crítica feroz, né? E maldosa, ou seja, não com o intento de ganhar, mas no intento de prejudicar. Então, esse tipo de condição que a gente deve evitar. Isso nós vamos ver aí no decorrer da nossa lição. Estamos na parte introdutória da revista e temos aí o texto que está na revista, eu compartilhei aí para vocês na tela. Você já julgou alguém ou você já foi julgado? Qual foi a sua atitude? Para relacionar-se bem na família de Deus, é necessário saber como lidar com o julgamento, saber quais os critérios e em que medida usá-los. Devemos reconhecer que há pessoas nas quais não devemos investir tempo, pois não dão valor ao Evangelho e ao Senhor Jesus Cristo. Como julgar os irmãos? Como lidar com os cães e com porcos? Temos o texto da parte introdutória da revista, e ainda falando mais um pouquinho sobre Mateus 7:1, muitas vezes as pessoas pensam que quando o texto fala assim que você não julgue para não ser julgado, muitas pessoas pensam que não se deve formar opinião, não se deve ter um certo discernimento, que em nenhuma circunstância a gente pode definir o que é certo e o que é errado sobre o comportamento ou a ação, ou um pensamento, ou uma doutrina, ou algo qualquer que uma pessoa faça. Se a gente fosse levar esse texto por esse lado, eu não posso emitir nenhum juízo, nenhum pensamento, não posso classificar como certo e como errado. Como que a gente poderia julgar as ações, por exemplo, de Hitler ou de Stalin, tá, que são tiranos da história? Como que a gente poderia discernir algo a respeito de adultério, sobre preguiça, sobre uma fraude, um roubo? No Novo Testamento, a gente vê, inclusive mesmo é o 6º versículo do capítulo 7, Jesus Cristo se referindo a determinadas pessoas como cães e porcos. No versículo 15 ainda do capítulo 7, nós vemos Jesus Cristo chamando pessoas de falsos profetas. Ele fala assim, cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. O próprio Jesus ele emitiu uma nota de reprova, ele fez um juízo, um discernimento. Ainda no Novo Testamento, a gente vê o apóstolo Paulo, por exemplo, entregando um homem promíscuo nas mãos de Satanás, ali na igreja de Coríntios, 1 Coríntios 5:3. Nós também vemos lá em Gálatas 1:8 e 9, o mesmo apóstolo Paulo lançando um anátema sobre todos aqueles que pregam um falso evangelho. Então, assim, nós vemos que Jesus, Paulo e outras pessoas, né, eles discerniram, formaram opinião, entre aspas, julgaram,
né? Então, o que a gente tem a aprender com esse capítulo 7 do versículo 1 a 6? É o próximo desafio que a gente tem a partir de agora, em 4 pontos em que a nossa revista está dividida. O primeiro ponto da nossa revista é os utensílios do relacionamento, a argueiro e a trave, baseado em Mateus 7, de 3 a 5. Vamos ler o texto? Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu irmão, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Lendo o texto da revista. Passamos a ter uma nova relação quando nascemos de novo. Tornamo-nos filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Nos relacionamentos interpessoais existe um obstáculo significativo, o pecado, que aqui no texto de Mateus digamos que simbolizado pelo argueiro e pela trave. E a gente, nesse ponto, a gente vai ver exatamente essa questão do argueiro e da trave. O argueiro é o ponto 1 aí, está na sua tela para você ver. É um pequeno fragmento qualquer, uma lasca que pode causar irritação, ainda que pequena. É uma figura para pequenas falhas, pecados que podem irritar ou atrapalhar o relacionamento entre os cristãos. Então, é aquela coisa que causa irritação, é aquela coisa que muitas vezes, por um exame rápido ou despretensioso, sem atenção, passa batido. É aquele tipo de coisa que muitas vezes até o outro cristão ele tolera, porque é algo pequeno, é algo que causa irritação, mas no nosso caso aqui é o pecado, é o argueiro, é aquilo que pode causar muita irritação na vida da pessoa, mas aqui o outro cristão que está vendo muitas vezes não percebe, mas está ali. O segundo ponto é a trave. Traves são vigas ou colunas sobre as quais uma casa é edificada. A trave significa pecados e grandes falhas. A existência desses pecados prejudica o relacionamento entre os irmãos. Mas o verdadeiro enfoque que Jesus dá não é sobre a existência desses pecados, mas sim sobre a forma como podemos retirá-lo de nosso meio. Ou seja, tanto o argueiro como a trave são aí pecados, né? São coisas que incomodam. Uns mais sutis, como o argueiro, pequenos ciscos, pequenas lasquinhas, outros tão escandalosos e tão vergonhosos como a trave. A questão é como os cristãos nos seus relacionamentos vão se tratar. Na verdade, eu ouso dizer que todos nós ou temos pequenos argueiros ou até mesmo traves nos nossos olhos. Não podemos dizer que vivemos a nossa vida sem nenhum tipo de coisa, argueiro ou trave, que ou nos incomoda ou até mesmo nos incomoda e incomoda os outros. Então, conforme nos diz a lição, como podemos retirá-lo do nosso meio? Aí fica aí a pergunta para a gente responder a partir do ponto 2. Nós vimos no ponto 1 os empecilhos do relacionamento, a questão do argueiro e da trave. Agora no ponto 2, é uma sequência natural desse ponto 1. Por quê? Ele agora nos fala como retirar os empecilhos, critérios e medidas, baseado em Mateus 7, 2 até o 5. Eu vou ler de novo, porque em relação ao primeiro ponto, ele acrescentou o versículo 2. Pois vocês serão julgados como julgam os outros. O padrão da medida que adotarem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu irmão, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro, livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Texto da revista aqui. Quando Jesus diz não julgueis, ele não está condenando o exercício natural do ser humano de fazer uso da faculdade da crítica, do juízo de valor e escolha entre diferentes programas e planos de ação.
mas sim o de hábito de fazer crítica ferina e dura contra os irmãos, que deprime, machuca e enfraquece, em vez de corrigir, fortalecer e edificar. Então, como tirar os empecilhos ou julgar corretamente? Baseado no versículo 2, o primeiro subponto aí do item 2, julgue o irmão como gostaria de ser julgado, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. E assim, né? Imagino que todos vocês, inclusive eu, gostam de quando de ser julgado, ou se você tivesse que passar por um juiz, você gostaria que ele fosse justo, que ele fosse íntegro, que ele fosse imparcial, que ele fosse alguém digno. E quando a gente se coloca nessa posição de julgar os outros, inclusive Carson fala isso, que essa palavra julgar no original dá a entender a atuação de um juiz. Ou então ele está querendo dizer, Carson está querendo dizer que quando Jesus fala não julgueis, tipo assim, ele fala, olha, não assumam a posição de juiz, né? No sentido de quê? De emitir algum tipo de ordem condenatória, emitir algum tipo de valor sobre o seu irmão, no sentido de... porque essa função é do juiz, e em última instância quem é o juiz é o próprio Deus. Aqui, julgue o irmão como gostariam de ser julgado. Imagine você falando de você mesmo. Imagine um caso também em relação a fofocas, né? Quando alguém vai fofocar da vida do outro para a terceira pessoa, muitas vezes ele está falando verdades. Ele não está muitas vezes mentindo, mas o que está ali por trás daquela informação, daquilo que ele está falando, daquela fofoca, é no sentido do quê? De prejudicar aquela pessoa que está sendo alvo disso. Julguem o irmão como você gostaria de ser julgado, com o critério com que julgardes e com a medida com que tiverdes medido. Então, assim, eu quero ser justo, ou quero receber justiça, que eu seja justo. Eu quero receber bondade, que eu faça bondade. Eu quero, de repente, quando eu estiver em dificuldade, o irmão vir, até mesmo muitas vezes com palavras fortes e até mesmo duras, chamar minha atenção, e fazendo isso com amor, eu quero receber essas coisas, eu também tenho que fazer. Ainda no texto da revista, ao olhar as falhas do irmão, devemos perguntar como eu gostaria que olhassem as minhas próprias falhas. Esse aí é o princípio da empatia, né? Com amor, misericórdia e desejo sincero de ajudar. É isso que eu quero, então eu tenho que fazer isso. Um detalhe, eu não devo fazer isso para, de alguma forma, buscar um mérito nisso, não. O crente, salvo, lavado e remido em Jesus Cristo, uma nova criatura. Esse é o padrão dele. É uma coisa que deveria ser normal. Ele julgar o seu irmão com empatia. Quando ele não se omitir diante das falhas do seu irmão, mas quando for lá, falar como se ele gostaria que alguém falasse com ele em caso de falha. Um segundo ponto aí, o segundo subitem no ponto 2, tira primeiro os próprios pecados, a trave. Alguém que se examina primeiro e tem autocrítica para perceber seus erros e corrigi-los, tem uma visão melhor para ajudar a tirar os pecados dos irmãos, sem machucá-los mais ou prejudicá-los. E aqui é interessante. Muitas vezes as pessoas usam esse texto, né? Olha, tira aí a trave do seu olho para vir tirar o cisco do meu. No sentido de que, tira aí, para de pecar, elimina o pecado da sua vida. Ou quem é você para falar de mim? Né? Tira para depois você vir falar comigo. E não é bem assim, porque todos nós, de alguma forma, nós lidamos com a questão do pecado. Uns com mais profundidade, outros têm verdadeiras batalhas contra o pecado. E assim, na verdade, todos nós, de alguma forma, temos um argueiro ou temos uma trave no olho. A questão é que eu, individualmente, se eu sei dessa realidade, Senhor, eu sou pecador, eu careço da tua misericórdia, tenho esse tipo de ato ou conduta ou pensamento em determinado ponto da minha vida que eu luto constantemente com isso.
eu tenho essa autocrítica de saber que eu sou pecador. Eu tenho essa autocrítica de saber que eu sofro com essas coisas. Ou seja, quando eu vou me dirigir ao meu irmão, eu não vou tripudiar em cima dele. Eu vou como um mendigo falando para o outro mendigo onde tem pão. Entendeu? Então, assim, alguém que se examina primeiro, ou seja, antes de tirar o cisco do seu irmão, se examine. Esse se examinar reconheça a sua posição diante de Deus. Também de pecador, também de alguém que luta aí com seus argueiros e traves. Isso lhe impede de falar com seu irmão? Não. Vá falar com ele. Mas vá como amigo, vá como irmão. Vá com amor, com misericórdia. Assim como você gostaria de ser tratado. Com amizade, com amor e com misericórdia. Então fica esses dois primeiros subpontos. Como retirar os empecilhos, critérios e medidas? O primeiro critério, julgue o irmão como gostaria de ser julgado. Questão da empatia. Segundo, tire os próprios pecados da trave. Né? Ou seja, saiba quem você é, tenha autocrítica. Você tendo autocrítica, você vai se conhecer, você vai saber o quão difícil é essa situação de conviver com o argueiro, conviver com uma trave. E que, se necessário for, quando você for conversar com o seu irmão, você vai ter mais misericórdia, mais amor, porque você sabe que, na verdade, vocês dois são farinha do mesmo saco. Ninguém está ali em posição de superioridade em relação ao outro. Terceiro subponto do item 2, não seja hipócrita, baseado nos versículos 4 e 5 de Mateus 7. Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Vamos ler o texto da revista? Lembre-se de que nossa tendência é sempre aumentar os pecados alheios e diminuir os nossos. Ou seja, para mim a misericórdia, o perdão, para o meu irmão a forca, a guilhotina e a condenação. Ou seja, a gente sempre superestima o erro dos outros e minimiza os nossos, quer sempre justificar, achar causas verdadeiras, justificativas verdadeiras para justificar nossa falha. Seguindo a revista, sendo assim, não devemos criticar nossos irmãos ou censurá-los quanto aos seus erros quando estamos cometendo erros mais graves. Veja só o exemplo de Davi em 2 Samuel 12, de 1 a 7. O homem rico que tomou a cordeirinha do homem pobre, e sendo que no julgamento de Davi, este homem rico deveria ser condenado à morte. Mas Davi não conseguia ver seu próprio pecado, que era muito mais grave, adultério e homicídio. Ou seja, segundo Samuel 2, nos retrata ali o momento em que o profeta vem confrontar Davi. E o profeta ali, ele conta a história de um homem rico que toma ali o cordeirinho do homem pobre, né? O homem pobre não tinha nada, o homem rico cresceu o olho no cordeirinho dele e levou. E o profeta fala para Davi: e aí, Davi, o que esse homem rico merece, né? Esse que tomou o cordeirinho do homem pobre. E Davi desce das tamancas, fica todo nervosinho, todo cheio de moralzinha, né? E fala um monte, né? Aí o profeta fala assim: é você, Davi. Por quê? Davi tinha adulterado com Batseba, tinha tomado ela de Urias, tinha cometido um homicídio com alto grau de premeditação, né? Ele montou todo um esquema, tentou se livrar de Urias de todo jeito e depois não deu certo e acabou colocando ali Urias na posição mais árdua da batalha e ele morreu. Ou seja, Davi ele conseguia ver ali a gravidade do pecado do homem, roubando a cordeirinha, o homem rico roubando a cordeirinha do homem pobre, mas não conseguia ver a gravidade do seu pecado. Homicídio, adultério, entre outras coisas mais. Não seja hipócrita e falso. Quando a gente se autoexamina, a gente busca a misericórdia do Senhor, busca a iluminação do Espírito para que Ele nos mostre muitas vezes onde devemos melhorar, os pecados que devemos largar. Nós sabemos quem somos e nada mais, nada menos somos mendigos, né, que vão para outros mendigos muitas vezes para falar onde há pão. Então, assim, precisamos ser verdadeiros conosco e ser verdadeiros com nossos irmãos. Se sabemos quem somos, no trato com os nossos irmãos, nós vamos ser mais misericordiosos, mais empáticos,
nós oraremos juntos, conversaremos, ouviremos, buscaremos soluções como irmãos, tá bom? O quarto ponto é não se coloque na posição de juiz. E aqui está a posição do cristão é a de ajudar o irmão a corrigir o erro com mansidão, Gálatas 6:1. Empatia, vamos ler Gálatas 6:1 inclusive? Gálatas 6:1 nos fala o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Lembre-se que Paulo fala isso no capítulo 6, aquela questão de restaurar os irmãos, logo após a falar sobre a questão do fruto do Espírito e das obras da carne no capítulo 5. Então, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Ou seja, quando nós vamos conversar com o irmão, tentar resgatá-lo, né? O texto aqui de Gálatas 6:1 fala no termo restaurar. Esse é o objetivo. Não é condenar, não é emitir nota de juízo, um parecer condenatório, não. É restaurar o irmão. Ainda lendo o texto, corrigir o erro com mansidão, Gálatas 6:1, empatia e não apenas simpatia, colocando-se no lugar da pessoa para encontrar soluções. E ainda o autor da revista cita uma frase de John Stott: o discípulo de Jesus é um crítico no sentido de usar seu poder de discernimento, mas não um juiz no sentido de censurá-lo, né? Esse é o ponto 4, no trato da questão de como retirar os empecilhos, quais são os critérios e as medidas. Não sejamos falsos e hipócritas e não nos coloquemos na posição de juiz. Nos coloquemos na posição de iguais, pecadores carecidos da misericórdia de Deus. Vamos aí, eu vou no próximo slide, esse ponto, subponto 4, ele se baseia em alguns textos. Tiago, Romanos e 1 Coríntios. Eu vou lê-los no próximo slide, tá bom? O subponto 4 desse item 2, como retirar os empecilhos, critérios e medidas, esse subponto 4, não se coloque como juiz, é baseado em alguns textos do Novo Testamento. Eu vou lê-los rapidamente para você. O primeiro deles é Romanos 14, versículo 4 e 13. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Esse é o versículo 4 de Romanos 14. Versículo 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. O segundo texto é 1 Coríntios 4, 5. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte do Senhor, ou de Deus, né? Ou seja, o juiz aqui é o Senhor. Não julgue nada. O juiz aqui é o Senhor e ele virá como juiz e julgará todas as coisas. E o último versículo, Tiago 4,12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer parecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ou seja, de novo, Deus é o juiz. Deus emite os juízos aí sobre os homens. Você pode levantar ainda, até baseado em tudo que a gente tem visto até agora, você pode ter formar juízo, você pode ter discernimento sobre a situação do seu irmão. Você deve ir falar com ele conforme Mateus nos adverte, né? Chame mais um. Se você ver seu irmão em erro, chame mais um e vai ter com ele, né? Ou seja, mas isso em amor, em empatia, em simpatia, com misericórdia. Como Gálatas 6:1 nos fala, para restaurar essa pessoa. Nós que somos espirituais devemos fazer isso. Não descer a lenha no irmão, não maltratá-lo, falar mal dele, fazer fofoca, falar para todo mundo, nada disso. Devemos ir em espírito, como espirituais devemos ir em espírito e falarmos com este irmão. Ponto 3, baseado em Mateus 7,6, lidando com os maus líderes. E olha só a dura palavra aqui em versículo 6. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas, e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão.
Topo da página 62. Não deis aos cães o que é santo. Em Filipenses 3:2, Paulo exorta a igreja a ter cuidado com os cães. Quem são esses cães? O próprio Paulo esclarece no mesmo versículo. Acautelai-vos dos maus obreiros. Filipenses 3:2, aqui vou ler rapidinho. Essa versão que eu vou ler agora é NVT. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Ou seja, são os maus obreiros, são os enganadores, aqueles que exigem a circuncisão em Filipenses 3:2. Algo muito parecido com lá o pessoal da Galácia. Ou seja, são os maus obreiros. E aqui esse ponto ele se divide em outros dois subpontos. Primeiro, os maus líderes só conseguem ver a letra, baseado em 2 Coríntios 3:6, que nos fala o seguinte: o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos ler o texto da revista. Constantemente Jesus exortava os fariseus e escribas por terem uma atitude legalista, sem discernimento do verdadeiro sentido das Escrituras. Isso os levara à hipocrisia de julgar os outros sem julgar a si próprios ou a si mesmos, baseada em Mateus 23, de 1 a 33. Ou seja, no texto de 2 Coríntios 3:6, quando fala a letra mata, ou seja, o rigor em cima do preto e do branco da lei, sem levar em consideração outros aspectos, era o que os fariseus faziam. Eles não conseguiam interpretar a lei a respeito da vinda do Messias, o porquê dos cumprimentos dos ritos, o porquê das leis dietéticas, o porquê da circuncisão. Eles se apegavam justamente ali no que estava escrito e acabou. Eles não conseguiam ver que isso tudo tinha um propósito e tudo isso era sombra. Então, por isso que o texto fala que eles só conseguem ficar na letra e que nós somos ministros de uma nova aliança, ou seja, uma nova aliança que dá o verdadeiro significado de toda essa coisa do Antigo Testamento. Por isso que os maus líderes, geralmente, as pessoas quando veem o cisco no olho do seu irmão, quando são legalistas, elas fazem todo esse estardalhaço, elas ficam todas irritadinhas e vão ali para trucidar o irmão que está em dificuldade, né? Vão ali para trucidar o irmão. Lembre-se lá, versículo 1 de Gálatas 6. Vocês que são espirituais, vão até o irmão e restaurem ele. Quem ali é legalista, como esses aqui de 2 Coríntios 3:6, ele só consegue ver, está em pecado, é condenação, é adúltera, vamos apedrejar, o filho ali fez algo ruim contra o pai, vamos matar, e por aí vai. Ou seja, eles são ali grandes legisladores, né? Mas sem nada a ver com o grande e supremo legislador que é o próprio Senhor Deus. Um outro ponto é os maus líderes não prezam o que é santo. Vamos para o texto da revista. Valorizam mais o fazer do que o ser. Vivem de aparência e por não terem autoridade espiritual, usam de autoritarismo para não serem confrontados e julgados corretamente. Na sua escala de valores, as coisas e regras são mais importantes do que as pessoas. E buscar as coisas naturais e terrenas é mais importante do que buscar as espirituais e as celestiais. 2 Coríntios 11, vou até abrir aqui, 2 Coríntios 11, 13, nos fala o seguinte, olha só. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ou seja, esses líderes maus, e percebam o juízo, né? Não dê o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos. Quem são os cães? Os porcos, os maus líderes, né? E o que esses porcos fazem com o que é santo? Com a palavra de Deus? Eles pisoteiam, né? Uma coisa de grande valor como a pérola é pisoteada pelo porco. E os cães, quando os cães são alimentados, muitos deles se voltam contra vocês.
Então, o versículo 6 fala sobre a questão dos maus líderes, né? E na revista tem uma aplicação. Não dar a esses líderes o que é santo significa não compartilhar com eles coisas espirituais que não receberão com discernimento e seriedade. Muitas vezes, algumas pessoas, você fala algumas coisas, você fala a verdade, ela tem um ponto de vista muito fora do que é da ortodoxia, do que é reto, da sã doutrina, e você fala ali, muitas vezes em amor, né, com respeito, mas tentando chamar a pessoa em atenção, e ela não ouve, ela às vezes fica brava, às vezes te insulta. Então é nesse sentido, não dê aos cães essas coisas. Então essas questões de disputas doutrinárias, né, sempre tem aquelas diferenças. Algumas são toleráveis, outras não. Se você de repente for chamar o irmão à razão, chame-o com espírito de mansidão, na palavra, com amor. Mas se ele começar a pegar o que você fala e distorcer e fazer gracinha, esquece. Esse é cão, esse é porco. O ponto 4 é lidando com os maus crentes. E se você for reparar bem, o critério aqui é o mesmo na forma de se tratar com os maus líderes. Mas antes, também está baseado em Mateus 7,6, mas antes vamos ler o texto da revista. Existem na igreja muitos crentes que não levam a sério o evangelho, nem o Senhor da igreja. As pérolas que são lançadas aos porcos são como riquezas das escrituras que não são consideradas importantes e por isso são desprezadas e pisadas. A grandeza do evangelho não pode ser vulgarizada diante de pessoas que ouvem e nunca aprendem, conhecem e nunca praticam. Ou seja, aqueles irmãos que de repente todos nós lutamos contra o pecado e temos dificuldades e precisamos de ajuda e de repente muitas vezes caímos. E isso nos causa o quê? Tristeza, isso nos causa incômodo, vergonha, né? Mas muitos irmãos estão nem aí. Eles escutam, ouvem por ouvido e soltam por outro, e daqui a pouco e você vira as costas, ele começa a fazer piadinha com você. Então, assim, é o mesmo princípio. Não dê o que é santo aos cães. Você tenta restaurar, você tenta trabalhar, mas chega um momento que não dá, né? E aqui tem uma aplicação para esse ponto 4, está no finalzinho da página 62. Geralmente, os maus líderes e maus crentes não aceitam nenhum tipo de orientação ou admoestação, Provérbios 9, 7 e 8. Reagem com agressividade contra qualquer um que os censura e os repreenda. Então, existem pessoas assim, infelizmente. A recomendação bíblica é essa. Vai lá, fala uma, fala duas, fala três, tá? Você vê que o cara não está levando a sério, fica bravo, fica batendo em você, ou tira sarro da sua cara. Só ore por ele, tá bom? Então, nós terminamos aqui esse quarto ponto. Nós chegamos na conclusão, né, aqui na página 63, no topo da 63, dessa lição 13, os relacionamentos do cristão. E aqui o autor da revista nos enuncia aí alguns ensinos que a gente pode tirar de tudo isso que a gente conversou nessa última hora. Podemos resumir o ensino dessa lição da seguinte maneira. Primeiro, Jesus é sábio e equilibrado. Agir com precipitação não é um bom caminho. Precisamos entender que os erros precisam ser corrigidos, removidos, sejam grandes, tais como a trave, ou pequenos como o argueiro. Devemos ajudar os irmãos a tirar os fardos do pecado, sem crítica ou condenação, mas com empatia. Aquela coisa de você se colocar junto e ajudar, né? O juiz é Deus. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. 2. Atacar, criticar os erros do irmão sem autoanálise é uma atitude insensata e prejudicial. É o típico caso lá de 2 Samuel que a gente viu com Davi, né? Ficou todo lá, né? Todo nervosinho, mas tinha feito uma besteira, né? Incomensurável também. E terceiro, usar nossa potencialidade crítica para discernir e conduzir nossos relamentos não é errado. Ou seja, você sim pode formar opinião, pode julgar se é certo ou errado, você pode discernir as coisas, isso não é errado, tá bom? Agora, quando você usa esse discernimento para destruir, para humilhar, para expor, para afastar o seu irmão, aí é errado, tá bom?
condená-lo precipitadamente. Geralmente é assim, né? O justo juiz é Deus. Deixa todo e qualquer julgamento, absolvição ou condenação com ele. Você pode discernir, chegar à conclusão que o irmão está errado, que ele precisa de ajuda e vá lá ajudá-lo em humildade, em espiritualidade. Isso não é errado. E esse, no fundo, é o nosso papel. Tá bom, meus irmãos? A gente vai terminar aqui essa lição número 13. Já estamos chegando no final da revista, é mais um mesinho a gente termina a revista. Mas eu creio que temos tido a oportunidade de ter nosso caráter trabalhado através de tudo que a gente tem aprendido aqui. Sendo assim, meus irmãos, eu desejo a todos um bom domingo, que você tenha um bom domingo, um bom final de semana, que um bom culto hoje na presença de Deus, que você seja abençoado e enriquecido pelos ensinos da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Sendo assim, meus irmãos, Deus te abençoe e um forte abraço.